Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Saint-Germain, voltando-se para mim, disse, abre aspas, assim é o eterno, o ascensionado corpo do Cristo, no qual se está apto a empunhar o cetro do domínio e ser livre. Meu filho, mesmo agora podeis ascensionar na luz do Uno, porque a luz está em vossa mente, a luz está em vosso coração, e se nela firmemente vos conservardes, podereis elevar vosso corpo físico da limitação para o vosso puro e eterno corpo de luz, eternamente jovem e livre, transcendendo tempo, lugar e espaço. Vosso glorioso próprio eu está sempre à vossa espera. Penetrai na sua luz, recebei paz eterna e repouso em ação. Ele não precisa preparação, ele tem todo o poder. Vinde plenamente ao abraço de vossa própria luz, e neste momento, hoje mesmo, vosso corpo atual pode se tornar ascensionado. Fecha aspas. Quando acabou de falar, as imagens extinguiram-se. Prosseguimos até uma curta distância e paramos num lugar onde havia uma grande laje estendida no chão. Tendo Saint-Germain focalizado seu poder sobre ela, a pedra elevou-se da terra e deslocou-se para o lado, descobrindo uma abertura com degraus que conduziam para baixo. Descemos cerca de 12 metros e chegamos a uma porta lacrada. Ele passou ligeiramente a mão sobre a porta, que se deslacrou, revelando certos hieróglifos. Centralizai vossa atenção neste escrito, instruiu-me. Assim o fiz, e pude ler as palavras, abre aspas, templo vivo de Deus para o homem, fecha aspas, sobressaindo claramente na porta frente a mim. Lá estava, então, a mesma porta física que acabáramos de ver momentos antes nos quadros vivos. A porta se abriu e entramos numa sala, sob um dos pequenos domos construídos em cada canto. Neste havia um grande número de caixas de metal com cerca de 60 centímetros de comprimento, 35 de largura e 15 de profundidade. Saint-Germain abriu uma e eu vi que elas continham folhas de ouro, nas quais foram escritos com estilete os anais dessa civilização. Calculei que devia haver salas lacradas e preservadas embaixo de cada um dos 4 pequenos domos e que o grande domo central fora construído por sobre a esfera de luz. Encontramos uma passagem secreta ligando as 4 pequenas salas. Passamos para a segunda destas e vimos os vasos cheios de joias pertencentes ao templo. A terceira sala continha ornamentos de ouro e pedras preciosas, o trono e outras cadeiras de ouro. A cadeira do trono era um magnífico exemplar de esplêndida arte de ourivesaria. O recosto tinha o feitio de concha, formando um dossel sobre a cabeça do regente, e dos lados pendiam franjas constituídas de finos elos de ouro, formando cada uma a figura de um 8. Essas franjas estavam presas ao encosto, produzindo um efeito delicado e extremamente gracioso. No centro da sala havia uma mesa de mais ou menos 4 metros de comprimento por 1,20 m de largura, feita de jade legítimo, descansando num pedestal de bronze dourado. Perto se viam 14 cadeiras, também de jade, com pés revestidos de ouro, assentos recurvados e espaldar lindamente esculpido. No alto do espaldar de cada uma, como que montando guarda, encontrava-se uma linda fênix de ouro, com olhos de diamantes amarelos.
A figura dessa ave simbolizava a imortalidade da alma e o perfeito ser divino em que todo o indivíduo se torna à medida que se eleva das cinzas de sua criação humana através do fogo do sofrimento. A quarta sala continha 7 diferentes tipos de caixas de potência, como lhes chamei, porque recebiam e transmitiam energia extraída do universal para iluminação, aquecimento e força propulsora. Os registros mostravam que esses povos estiveram em contato com todas as partes do mundo por meio de maravilhosas aeronaves. Em seguida a essa civilização veio uma conhecida como Pirua. Depois dessa veio a Inca, estendendo-se ambas por um período de milhares de anos. Pouco antes de ser soterrada, a cidade que acabo de descrever havia ela alcançado o pináculo da glória e o grande mestre cósmico que atraíra a luz mediante a qual ela se desenvolveu e manteve, apareceu no império pela última vez. Chegou para dar aviso de um desastre eminente e teria salvo seus habitantes se estes lhe houvessem dado atenção. Ele profetizou o cataclismo que varreu o império para o esquecimento, antes que 5 anos tivessem transcorrido, e anunciou que seria este o seu último aparecimento entre eles. Os que desejaram salvar-se receberam instrução para abandonar essa parte do país, sendo dirigidos para onde deveriam ir com a advertência de que a atividade final seria súbita e completa. Quando acabou de fazer a profecia, seu corpo se extinguiu rapidamente e, para a consternação do povo, o pedestal e o globo de cristal contendo a luz eterna desapareceram com ele. Durante algum tempo, ficou a população perturbada com a previsão dos acontecimentos que lhe afetava o império, mas, passado 1 ano e como coisa alguma ocorresse, a memória de sua presença tornou-se nublada e a dúvida começou a insinuar-se quanto à realização de suas predições. O imperador e os espiritualmente mais adiantados deixaram o império e chegaram a um certo lugar na parte oeste dos Estados Unidos, onde permaneceram em segurança até operar-se a transformação. A grande massa do povo que ficou tornou-se cada vez mais cética e 2 anos depois, um dentre eles, mais agressivo que os outros, tentou estabelecer-se como imperador. Ao deixar o império, o verdadeiro imperador selara tanto o palácio como o templo, no qual a luz tinha sido mantida. O pretenso imperador tentou forçar a entrada do templo selado e caiu sem vida à sua porta. Ao aproximar-se o fim do 5º ano, ao meio-dia da data fatídica, o sol escureceu e um pavor imenso tomou conta da própria atmosfera. Ao anoitecer, medonhos terremotos sacudiram o solo e demoliram os edifícios, num caos inacreditável. A terra, que é hoje a América do Sul, perdeu o equilíbrio e rolou para leste, submergindo de 48 metros toda a costa oriental. Assim permaneceu por muitos anos. Depois se foi endireitando gradualmente até chegar a 18 metros da sua posição original, posição esta em que até hoje se conserva. Esta atividade causou o alargamento do Amazonas. Anteriormente, o rio tinha cerca de 29 quilômetros de largura, era mais fundo do que é hoje e navegável de um extremo ao outro. Fluía de onde é agora o lago Titicaca, no Peru, para o Oceano Atlântico. Antes disso, havia um canal construído do Pacífico ao lago Titicaca, e essa ligação com o Amazonas formava uma perfeita via fluvial entre os 2 oceanos. O nome do continente nessa época era Meru, tendo-lhe sido dado o nome de um grande mestre cósmico, cujo principal centro de atividade era e é no lago Titicaca. O significado do nome Amazonas é destruidor de barcos, que se conservou pelos séculos afora, desde o período do cataclismo acima referido.
O deslocamento de todo o continente sul-americano explica muitas condições de sua costa ocidental que os geólogos e cientistas não têm sido capazes de explicar com os dados descobertos até agora. Assim, os grandes cataclismos da natureza fazem correr a cortina cósmica sobre civilizações de magníficos empreendimentos, e apenas fragmentos destas vêm à luz, à proporção que o tempo caminha para a eternidade. Esta verdade pode ser posta em dúvida pelo mundo exterior, mas os anais dessa civilização, que agora repousam no Royal Teton, serão um dia a prova disso. Revelarão sua existência, como também os feitos dessa era remota. Enquanto presenciava essas tremendas atividades, admirava-me de como uma civilização pôde ter criado tanta maravilha, beleza e perfeição por toda parte, para depois se arrasar pela terrível ação destruidora de um cataclismo. Saint-Germain viu a pergunta em minha mente e prontificou-se a dar a explicação seguinte, abre aspas, como vedes, quando um núcleo da humanidade é bastante afortunado para cair sob a instrução e radiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada de ver o que o plano da vida é para a humanidade, bem como a perfeição que lhe cabe produzir por seu próprio esforço consciente para nela viver. Infelizmente, porém, e isso tem acontecido pelos séculos afora, os povos não procuram compreender a vida, deixando-se cair em estado de letargia. Não exercem o necessário esforço requerido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começam a se encostar no único dispensador de radiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforço consciente para compreender a vida e de trabalhar espontaneamente em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem é o resultado do poder sustentador do único dispensador de radiação. Se a um determinado grupo de almas é ensinado o caminho da mestria e se vida após vida se lhes faz relembrar sua herança divina, chega a hora em que a assistência não é mais permitida. É então que a irradiação dos mestres ascensionados é retirada e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador e realizador não era devido ao seu esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham e se esforçam. Em tal atividade, os reveses experimentados obrigam-nas, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si, e quando isso se dá, a expansão e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há malogro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente a fim de expressar domínio do divino sobre o humano, porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda a experiência por que passa o indivíduo acontece com o único propósito de torná-lo cônscio de sua fonte, de sua origem. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador e, como tal, mestre daquilo que cria. Em toda parte, no universo inteiro, toda vez que o poder de criar é concedido a um ser, a responsabilidade de criar é sempre coexistente com o poder. Toda a criação se efetua através do esforço autoconsciente, e se o indivíduo que recebe essa grande dádiva da vida recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete e a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo com infortúnios até que ele assim proceda, porque a humanidade não foi de modo algum criada para a limitação, e assim não pode descansar enquanto a perfeição com que foi dotada no princípio não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância e força constituem o caminho da vida,
o plano original divino para a humanidade. Deus dentro do indivíduo é essa perfeição e domínio, é essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida, o doador de tudo que é bom e perfeito. Quando o indivíduo volta as vistas para sua fonte e a reconhece como a emanação de todo o bem, nesse momento desvia automaticamente o fluxo de todas as boas coisas para si e seu mundo, porque sua atenção dirigida à sua própria fonte é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo o que é bom. A vida em cada pessoa é Deus, e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Fecha aspas. Vinde, continuou Saint-Germain, iremos a uma cidade subterrânea perto do rio Juruá. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.